E hoje a nossa ideia é essa, é trazer para as pessoas, né, quais são os desafios que vocês têm e que a gente possa aqui trazer soluções, né? Inclusive compartilhar como é nossa parceria, né? O que é que a gente trouxe para vocês de bacana aí nesse cenário, tá? Então a gente separou algumas perguntas, Ana, aqui para você, para que a gente possa estar trazendo aí, compartilhando com o pessoal. E a primeira delas, Ana, é o seguinte: quais os maiores desafios que vocês enfrentam diariamente? Até só abrir um parênteses, né, reforçar que está escrito no chat para as pessoas também mandarem as perguntas, né, e até ser mais direcionado para o que pode ser Exatamente. do que o pessoal está acompanhando, né. Desafios, e aí eu vou te responder um pouquinho da minha visão como auditora também, né, quando a gente passa, tem essa etapa em auditoria na nossa carreira, o auditor ele nunca sai da gente. Então, a gente está sempre preocupado se os registros estão corretos, né? E aí tem termos em auditoria mais específicos, mas que ele vai falar o seguinte: primeiro, tudo que está registrado correto? E aí a gente, às vezes, se apega muito no que está dentro da folha, em revisar e estar no evento correto, mas tem algo bem maior que é tudo que deveria estar registrado, está de fato registrado? Então, quais são os controles que existem para que o que de fato precisa estar ali, que esteja registrado? Então, o ponto está correto, né? Está registrando hora extra, os contratos foram assinados no prazo, todo mundo começou e foi registrado na folha no período correto, e tudo isso para garantir que o demonstrativo, né, qualquer que seja ele, qualquer que seja a área, ele esteja com todas as informações devidas, né? Então, isso. Quando a gente tem a gente tem uma operação que ela é espalhada, né? Vou colocar dessa forma mais simples. A gente tem muitas unidades, a gente tem cerca de 70 unidades hoje, em vários estados. Então, a gente precisa de uma gestão à distância, né? O que tem ajudado muito ultimamente é a questão de automatização, né? É a gente trazer pontos digitais, que precisa isso estar homologado com o sindicato e etc., mas traz um ganho de tempo, a gente consegue antecipar uma revisão, ter mais visibilidade das coisas, mas são controles muito... são controles num nível bem, bem pequenininho, vou colocar assim, né? Porque é a nível de funcionário, é a nível de unidade. Só que nessa unidade pode ser que tenha um funcionário que esteja fazendo o ponto correto, o outro não está. Então, acho que o maior desafio hoje é com relação a esse acompanhamento, sabe, Camila? De ter esse pensamento de que precisa desse acompanhamento para garantir que tudo está registrado e está registrado da forma que deveria. Eu concordo contigo, Ana, ainda mais no cenário de vocês, que como você bem colocou, né? Vocês são bem espalhados aí, né, a nível Brasil, realmente. Então, a gente, por exemplo, na área de departamento pessoal, a gente tem uma série de convenções coletivas, né? Às vezes, nem é o estado que atende, é cada região mesmo tem a sua, né? Então, tem uma série de coisas, como você bem colocou, tem a questão de ponto, né? Tem todo um universo aí com os seus detalhes, né? Que faz toda a diferença. E aí, Ana, eu concordo contigo no sentido do seguinte: como a gente tem, né, realmente uma equipe muito espalhada, né, pelo Brasil, a gente precisa ter uma equipe interna, né? Estou fazendo um processo de fechamento da folha, mas vi uma coisa estranha, deixa eu dar uma revisada nisso, deixa eu ver se tem algum... Reserva X eventos, X situações que vai ter uma revisão semanal para fazer uma coisa também estratégica em paralelo. Joia. Ana, o Bruno fez uma pergunta aqui, eu achei interessante. Vamos lá. Ele diz o seguinte: em relação à plataforma de gestão, sendo equipe interna ou não, como fazer o controle e a segurança, principalmente no armazenamento dos dados da folha de pagamento, dados sensíveis, dando luz à LGPD, né? A LGPD é uma coisa importante, complexa, né? E assim, princípio básico, a gente só deve ter os dados que são necessários. Exatamente.
Só que o departamento pessoal ele vai precisar de muitos dados sensíveis, né? Vai precisar do dado de pagamento, vai ter a documentação, precisa estar arquivada. Então, o que precisa aí, o chave, na minha visão, é controlar quem tem acesso a esses dados, porque só as pessoas que precisam devem ter acesso. Então, se você tem uma separação por regional, e tem a regional A, B, C, e tem um grupo que cuida da regional A, só a regional A precisa ter acesso dos funcionários da regional A. Não precisa ter acesso aos dados sensíveis de B ou de C. Então, isso tem que ser bem restringido, porque os dados são sensíveis e não vai ter como não arquivar dados sensíveis. Então, tem que trabalhar nessa parte de controle para que só as pessoas que precisem tenham acesso aos dados, né? Isso diminui a exposição e vai diminuir também o risco de um vazamento ou de um tratamento indevido de dados. Exatamente. E aí, complementando, Bruno, isso aí que a Ana falou é o seguinte, o governo, não por conta da LGPD, disse, olha, não preciso mais que você pegue os dados do funcionário X. Ele não disse isso, né? A regra pró-social mantém a mesma, para cadastrar um colaborador num PIS, mantém a mesma. Então, assim, não é que a gente deixe de pegar essa informação, como a Ana bem colocou, a gente tem que pegar essa informação, dado sensível, mas a gente precisa, né, para um cadastro aí que o próprio governo exige. Mas o que é que a tua empresa tem se preparado para proteger esse dado, né? Então, aí é bem como a Ana colocou, se só Camila precisa ter acesso àquilo, só Camila tem acesso, né? Então, com relação ao sistema, o teu fornecedor está bem preparado para isso, né? Você já olhou o seu contrato? Realmente ele tem o cuidado de ter a cláusula lá do LGPD? Né? O cuidado do LGPD é um cuidado muito amplo, né? É uma novidade aqui no Brasil, né? Vamos dizer assim, que as pessoas ainda estão se adaptando a isso, mas é uma coisa muito ampla, ela não se restringe apenas para a empresa, nem apenas para um setor específico, mas é bem amplo. Então, teu TI tem que estar muito junto, teu fornecedor tem que estar junto, enfim, eu acho que é algo mais complexo aí, é uma virada de chave para todo mundo, todas as áreas. Ana, vamos lá, né? Falando agora um pouquinho sobre gestão de tempo, né? Como ter gestão de tempo de uma equipe interna, né? Acho que você falou um pouquinho aí no final da tua frase, quando você diz assim, gente, ok, a gente está no operacional, mas reserva umas 2 horinhas, né? Para essa questão gerencial, para esse olhar mais crítico, né? Então, me fala aí o teu maior desafio nessa parte de gestão de tempo com a equipe interna. Gestão de tempo é complexo. Né? E aí, de novo, a gente está num mundo que é muito rápido. Eu sou apaixonada pelas metodologias ágeis. Quem não conhece ainda, também sugiro que entre nesse universo. Que basicamente ela vai dizer assim, no passado a gente criava um cronograma, e esse cronograma ele era tal dia fazer isso, tal dia fazer aquilo, tal dia fazer outra coisa. Ou vou começar um processo. Então, primeiro eu faço o A, depois eu faço o B, depois eu faço o C. E quando eu fazia o cronograma, eu gastava um tempo para determinar todos aqueles passos que eu ia fazer. Mas eu não pensava, opa, se B der errado, C não vai fazer sentido, eu vou ter que fazer diferente. Então, a metodologia ágil, ela diz assim, a gente precisa ir trabalhando e ir reprogramando à medida que a gente está fazendo. Então, eu não preciso determinar os 10 passos, eu preciso determinar os 2 primeiros, porque no segundo eu já vou determinar mais 2, e eu vou perder menos tempo e menos energia dizendo tudo aquilo que eu ia fazer. E a cabeça humana, a gente é apegado, porque se a gente faz uma reunião, determina que vai fazer daquele jeito, e depois precisa mudar, a gente precisa de 3 reuniões, convencer 15 pessoas, porque foi dito que era daquele jeito. Então, a gente precisa ser mais ágil, e as metodologias ágeis, elas são incríveis nisso. Isso aí tem curso, tem vídeo no YouTube, tem livro sobre isso também, que isso é um reflexo do mundo atual, né? Que ele é muito rápido, né? Ele demanda muita coisa. E aí a gestão de tempo, ela vai precisar estar alinhada nisso, né? Na verdade, assim, como gestor, eu acho que a gente tem também que levar isso para a mente das pessoas. Né? Não é só reunião de o que é que tem para fazer, fez, não fez. Mas é até ensinar as pessoas a ser crítico, dar o espaço para as pessoas quebrarem a cabeça. Às vezes precisa deixar que o pessoal sente lá, quebra a cabeça 2 horas, mesmo você sabendo o caminho das pedras, mas para eles descobrirem, e às vezes abrem até novos caminhos. Né? Então, para fechar, né? O que é que eu acho que é imprescindível na gestão de tempo? Primeiro, a gente tem que ter conhecimento de tudo que precisa ser feito. Tem que ter um panorama, tem que ter um diagnóstico.
E às vezes esse diagnóstico é mensal, é até semanal, né? É uma coisa nova que surge. Precisa priorizar. O que é que dá mais impacto? Positivo ou negativo? Vou fazer primeiro. O que é um erro recorrente que eu perco muito tempo? Preciso corrigir algo no processo. Vou atrás do processo para corrigir. Então, um erro que eu percebo que é comum, até nas minhas experiências, eu identifico um erro, eu quero corrigir. Identifico outro, eu quero corrigir. Identifico outro, eu quero corrigir. E talvez tenham coisas maiores que você ainda não fez o diagnóstico. Isso. E a gente vai precisar conviver com algumas coisas, né? E ter esse panorama é importante, né? E também incentivar a equipe a trabalhar estruturado, porque também a nossa mente, ela tende a fazer o que é mais simples, porque a gente quer uma satisfação de curto prazo. Então, é muito gratificante quando a gente conclui uma tarefa. Então, se eu tenho 10 tarefas fáceis e uma difícil, eu vou fazer as 10 fáceis, deixo a difícil para amanhã, então não deu para hoje. E com isso eu vou procrastinando, deixando isso para depois. Então, pega a tarefa difícil, se ela é mais importante do que as outras 10 fáceis, faz ela primeiro. Quebra em 10. Determina. Aí volta a metodologia ágil. Às vezes a gente evita fazer porque eu vou ter que determinar os 10 passos. Pega os 2 primeiros e faz. E começa a trabalhar com isso. Porque a gente só vai concluir a tarefa difícil se a gente começar. Né? Começar e ir seguindo. Não sei se eu fugi muito ao tema, Camila. Não, eu acho que é exatamente isso, Ana. E a gente tem essa tendência realmente de ver e agir, né? A gente acha que todo problema é ver e agir. Então, eu pego aquele problema, eita, eu resolvi assim naquele mês, eu vou fazer assim, pá. Só que aí a gente não se atenta, né? Que tudo tem uma causa raiz. E muitas vezes a gente está tratando o problema pelo problema, né? E a gente não vai na causa raiz daquilo ali. Então, a gente começa a virar um solucionador de problemas rasos, né? Eu acho que é justamente isso que você falou. Às vezes eu tenho 10 problemas, mas são mais fáceis do que aquele um, mas aquele um está me causando os outros 10. Né? Então, eu acho que é exatamente isso. É fazer reuniões, é realmente estar muito perto da equipe e fazer as pessoas pensarem. A gente está no mundo, Ana, que não sei se você vem sentindo isso, mas as pessoas muitas vezes têm preguiça de pensar mesmo, né? Às vezes é algo que já aconteceu, que acontece recorrente, mas as pessoas têm aquela necessidade, né, de, ao invés de procurar saber ou de pesquisar, já pergunta, né? E a pergunta pela pergunta.